Inicialmente, uma boa tarde. O meu nome é Luiz Augusto Martins Perucchi. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz mestrado em agroecossistemas, quando trabalhei com o controle integrado da antracnose do maracujá. E fui professor substituto da disciplina de fitopatologia na UFSC. Posteriormente, eu fiz o meu doutorado em fitopatologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E depois ingressei para o concurso, então, na Estação Experimental de Uruçanga, onde trabalho, então, agora aproximadamente há 13 anos. Basicamente, então, com a parte de doenças, né? Focando, então, os meus trabalhos com a cultura da mandioca, da banana e também o maracujá, né? Falar um pouquinho das principais doenças, daquelas que realmente são importantes para a cultura. E também vou traçar uma perspectiva do que é controle, do que foi o controle das doenças nessa cultura e do que é atualmente aplicado, né, ou que tem potencial para ser aplicado no caso do maracujazeiro. Então, a minha palestra tem o título de Perspectivas de Controle das Doenças do Maracujazeiro, né? Eu trabalho, então, na Estação Experimental de Uruçanga, onde a gente está à disposição de vocês quando quiserem entrar em contato com a gente. Bom, nada mais importante do que, primeiro, traçar um quadro geral daquelas doenças que realmente são importantes para a cultura. Até porque, se a gente buscar na literatura, a gente vai ver que existe uma série de doenças, né, viróticas, fúngicas, bacterianas, né, e nematóides. Só que algumas são bem mais importantes que as outras, né? E poder identificar essas doenças, né, identificá-las de uma forma correta é, sim, o primeiro passo, né, para a gente fazer um manejo adequado dessas doenças. Então, vamos dar uma olhadinha naquilo que a gente tem de percepção que está acontecendo aqui em termos de sul do Brasil. Doenças bacterianas e viróticas são doenças importantes no sul do Brasil, né? Depois a gente vai fazer uma descrição delas. Algumas doenças fúngicas de parte aérea, elas já tiveram uma importância maior, mas, com o passar do tempo, acabaram caindo num segundo plano, né? Mas isso não quer dizer que, em alguns casos específicos ou em alguns locais, elas sejam importantes para a cultura. Doenças radiculares, né, como a fusariose, a podridão do pé, elas são raramente vistas na nossa condição de sul do Brasil. Evidentemente que um pomar ou outro, às vezes, a gente encontra um problema relacionado com esse tipo de doença, né? E, no caso específico de nematóides como agentes de doenças de plantas, para o maracujazeiro, podemos dizer até em nível de Brasil, eles são de pouca expressão. Vamos falar, então, da primeira doença, que é uma doença ainda chave, que é a antracnose, né? Eu comecei a trabalhar com essa cultura em 94, ainda quando eu estava como bolsista na Universidade Federal de Santa Catarina, onde, coincidentemente, veio um extensionista da EPAGRE, o César Rosso Piva, trazendo uma porção de frutas, né, e folhas do maracujazeiro com problema, que eles não sabiam identificar direito, né? E até era uma situação até bastante compreensível, né? Porque, de uma forma geral, o sul do Brasil não tinha importância, né, como área produtiva do maracujazeiro. Então, essa doença, a antracnose, ela foi considerada a principal doença da cultura no Estado até em torno do ano de 2000. Né? Depois disso, ela foi gradativamente perdendo importância no campo, mas, em termos de sul de Brasil e também do resto do país, ela ainda figura como uma importante doença pós-colheita, né? Inclusive, não só em termos de Brasil, mas em termos de outros países, tá? Em função de algumas características desse patógeno que ele consegue se desenvolver na fruta, né? Inicialmente não apresentando sintoma, o consumidor, o produtor, colhe esse fruto, ele aparentemente não tem problemas,
mas, depois, com o processo de maturação, a doença acaba se desenvolvendo os sintomas. Essa doença, então, é uma doença fúngica causada pelo fungo Glomerella cingulata na sua forma perfeita, né? E, na sua fase imperfeita, ele recebe o nome de Coletótricum gloesporoides. Por que é importante falar esses detalhes? Aqui a gente está vendo duas fotos dos dois fungos, né? Aqui, no caso, o coletótrico, a sua estrutura com os esporos, né? E aqui, especificamente, os ascosporos de Glomerella cingulata. Né? É importante a gente saber esses detalhes, porque, de uma forma geral, quando a gente fala de doenças que apresentam a sua fase perfeita e imperfeita, o fungo desenvolveu essa estratégia para poder se proteger em momentos que o clima não esteja tão favorável, né? Então, quando o clima se torna, digamos, menos propício para ele começa a produzir esporos de resistência, que são os ascosporos. Então, o fungo ele se garante, inicialmente, quando o clima está muito favorável para a doença, através do coletótrico. Mas, quando as condições já não estão boas, ele pula, então, para a sua fase perfeita. Algumas linhas de trabalho têm sido desenvolvidas no Brasil, dando uma maior importância a diferentes espécies de patógenos que causam a mesma doença. Nesse caso específico aqui da antracnose, isso provavelmente deve ser verdade também. Se vocês pegarem a literatura, a maioria dos materiais vai citar realmente ali o Coletótricum gloesporoides e a sua forma perfeita, a Glomerella, né? Só que não existem pesquisas no Brasil que demonstrem a importância das outras espécies de coletótrico, e isso precisa ser desenvolvido. Vamos dar uma olhada, então, nos sintomas. Ela é uma doença que causa, basicamente, problemas na parte aérea da planta. Então, a gente observa sintomas nas folhas, nos ramos, nos frutos, né? Nas folhas, geralmente, a doença causa manchas que, pela capacidade que tem de expansão dessa mancha, muitas vezes ela toma grande parte dessa folha. E, consequentemente, a perda de área fotossintética. Por que é importante isso? Porque todo patógeno que tem uma grande capacidade de crescimento da lesão, aos poucos, ele vai sempre conseguir produzir mais esporos nos bordos das lesões. O que quer dizer isso? Então, o patógeno ele não precisa causar uma nova infecção para estar cada vez gerando mais esporos. E isso é bem característico em relação à antracnose, no caso do maracujá. Outra doença que tem essa característica bem marcante também é o caso da cigatoca da banana, onde as lesões também crescem de forma bastante acentuada. A gente pode observar aqui um problema sério que existe em relação a essa doença, é que, quando ele queima ou destrói as folhas, existe uma tendência dessas folhas ficarem grudadas em outras partes da planta, ou mesmo no sistema de condução. Isso acaba acontecendo, acaba provocando a produção de muito inóculo do fungo perto de outras partes sensíveis da planta. Então, isso facilita para a disseminação da doença. Outro sintoma, então, bastante característico dessa doença, né, é a podridão pós-colheita que a antracnose causa, né, onde, geralmente, a doença começa com lesões superficiais, só que, em função daquela capacidade que ela tem de crescimento da lesão, aos poucos ela vai aumentando de tamanho e de profundidade. E, consequentemente, aquele fruto que está ali, ele vai, então, apodrecer e não vai poder ser usado nem ao menos para a parte da indústria. A outra doença de área foliar que tem importância para a gente, né, é a verrugose, né, que também é uma doença importante e frequente da cultura no sul do Brasil.
É uma doença que causa problemas tanto no campo quanto nos viveiros, né? Isso é importante falar para vocês, porque se o viveirista tiver lotes de mudas que tiver muito problema com essa doença aqui, seria um motivo de rejeição desse lote. O patógeno que causa, né, é um fungo também. Ele se chama, o nome desse fungo é Cladosporium herbarum, né? A principal espécie que está descrita no Brasil é essa aqui, né? Só que cabe uma ressalva aí. Acho que uma série de colegas já falaram aqui durante as palestras, né, que existe uma falta de recursos de pesquisa, né, no Brasil, de uma forma geral, trabalhando com a cultura do maracujazeiro. Então, a nível mundial, existem pelo menos 3 espécies de Cladosporium que podem causar essa doença, né? Então, é o Cladosporium herbarum, Cladosporium cladosporioides e Cladosporium oxysporum. Tá? Seria importante, então, haver estudos para poder se determinar se realmente essas outras 2 espécies, que seriam o Cladosporioides e o oxysporum, se eles estão acontecendo e a real importância de cada uma dessas espécies na epidemiologia da doença. Os sintomas dessa doença, né, também ocorrem em toda a parte aérea da planta. Nas folhas, aqui, a gente vê alguns sintomas, né? Também causa manchas amarronzadas, marrom claro a marrom escuro. Essa doença tem uma característica interessante na folha, que, com o desenvolvimento da lesão, muitas vezes, aquela área que está infectada ela acaba caindo, né? Então, acaba ficando um furo na lesão, na folha, né? Se a gente olhar aqui com um pouquinho de atenção, a gente percebe uma cor mais escura aqui, que são as estruturas do fungo. Essa doença também provoca cancros nos ramos, né? Esses cancros eles são na forma de uma canoa, né? E um dos maiores problemas que tem relacionado com esse tipo de sintoma é que, muitas vezes, com a ação de ventos mais fortes, né, um ramo infectado com esse tipo de sintoma vai acabar quebrando. Evidentemente que o nome dessa doença, né, ele está relacionado com o sintoma mais característico dela, que é a formação de verrugas em frutos, né, onde a gente pode observar aqui nessa foto, né, aqui a gente tem a formação de uma verruga. Essas aqui são lesões mais jovens. E essa formação da verruga, na verdade, acontece por uma tentativa da planta, do tecido, em responder à infecção do patógeno. Diferentemente da antracnose, a verrugose não leva à podridão do fruto. A verrugose pode causar uma derrubada do fruto se ela atacar de uma forma mais intensa quando o fruto estiver numa fase mais jovem. E aí tem uma característica que a gente não pode deixar de comentar com vocês, na verdade, 2, né, que são bastante distintas das 2 doenças. Primeiro, a antracnose ela gosta de tecidos maduros, tecidos bem formados, frutos maduros, folhas e assim por diante. A verrugose, por outro lado, ela tem uma preferência por tecidos mais jovens. Então, muitas vezes, quando a gente quer procurar sintomas dessa doença nas plantas, pessoalmente, eu procuro começar a observar nas folhas mais jovens, onde a gente observa, então, os sintomas nas folhas e também nos frutos. Por outro lado, ou melhor, da mesma maneira, a outra característica importante é que a antracnose, de uma forma geral, ela é uma doença que causa mais problemas em condições de clima quente e úmido. A verrugose, por outro lado, ela já prefere condições de temperaturas amenas e alta umidade. Falamos, então, das 2 doenças fúngicas mais importantes. Vamos falar, então, da bacteriose, né? Uma doença muito importante, né, em todo o Brasil. Fala-se muito que existe um agravamento das lesões quando ela acontece em conjunto com a antracnose. Isso realmente pode acontecer, né? Especificamente,
o que aconteceu aqui em Santa Catarina com a entrada dessa doença foi a substituição, em termos de importância, da bacteriose pela antracnose. Então, até a entrada dela, mais ou menos em 97, 98, quando ela foi detectada, a gente considerava que a antracnose foi, pelo menos até 2000, a mais importante. Só que, com a entrada dela, ou com a detecção dela em 97, 98, gradativamente começou a acontecer uma substituição de importância dessas duas doenças. Então, consequentemente, onde geralmente ocorriam mais problemas com a antracnose, a bacteriose foi, então, substituindo ela. Então, ela é uma doença bacteriana, né, causada pela bactéria Xanthomonas axonopodes patovar passiflora. Né. Se a gente for buscar na bibliografia um pouco mais antiga, vocês vão ver que essa bactéria já teve diferentes nomes, Xanthomonas passiflora, Xanthomonas campestris patovar passiflora, e, atualmente, o nome mais aceito é Xanthomonas axonopodes patovar passiflora. Também, essa doença também prefere, assim como a antracnose, condições de clima quente e úmido. E aí cabe uma pequena história para contar para vocês, de quando a gente começou a fazer os trabalhos com maracujá, né? Já naquela época, em 94, 95, lá no Jacinto Machado, né, como eu já havia falado para vocês, em que a diagnose que os técnicos tinham, né, de uma forma geral, era que a doença que estava acontecendo a campo era a bacteriose e não a antracnose. O que causou isso? Como o pessoal achava que, naquela época, a bacteriose era a doença mais importante, o pessoal utilizava e recomendava pulverizações com antibióticos. E aí usavam antibiótico, dia sim, outros também, podemos dizer assim. Né? Só que o que acabou acontecendo com isso? Para quem sabe, né, o antibiótico, eles são produtos que a gente tem que usar com parcimônia, né, tem que usar pouco. Né? E a antracnose, ela não é bem controlada por antibióticos. Então, o que acontecia? O pessoal usava antibiótico em vez de usar fungicida. Então, gastava com produto caro, né, com o perigo de gerar resistência para quando entrasse a bacteriose, e tinha altas perdas com a antracnose, e não com a bacteriose. Certo? Então, ele gastava com produto e não controlava a doença. Era isso que acontecia. Então, naquela época, o trabalho que a gente fez, então, foi de fazer a caracterização das doenças, né, e fazer, então, a recomendação para o pessoal de fazer, a doença é essa, você tem que usar tais e tais produtos ou tais e tais técnicas para poder fazer um controle adequado. Vamos dar uma olhadinha, então, nos sintomas. A gente observa, então, os sintomas basicamente na parte aérea da planta, folhas, ramos, frutos e também, muitas vezes, no caule das plantas. Né? E cabe uma ressalva que a dificuldade que os técnicos tinham na época era até, como é que eu vou dizer, dava até para se entender o porquê. Porque as duas doenças, na verdade, a antracnose e a bacteriose, elas têm sintomas parecidos. Né? Então, o pessoal via uma folha como essa aqui, e achava que era antracnose. E, nesse caso específico aqui, é bacteriose. Qual é o ponto para você diferenciar, então, se é antracnose ou se é bacteriose? Se não for no laboratório, é procurar observar essas manchas angulosas e aquosas que se formam na folha. Observando esse tipo de sintoma aqui, você não tem dúvida de que o que está acontecendo no seu pomar é a bacteriose e não a antracnose. Opa, desculpa. Também são formados, então, manchas nos frutos, mas nem sempre é tão frequente assim a gente observar esses sintomas. Um outro problema relacionado com essa doença é que, às vezes, ela pode se tornar sistêmica. Né? E, quando eu digo se tornar sistêmica, no caso, seria que a doença, ela deixa de atacar somente folhas e ramos e acaba comprometendo também os vasos da planta. E, consequentemente, essa planta aqui acaba morrendo.
É o que a gente pode ver aqui, nesse pomar, que estava bastante atacado. Essa planta aqui, ó, especificamente, é essa aqui, que tem os sintomas, onde a bactéria, então, se tornou sistêmica e acabou, então, levando essa planta à morte. Por fim, a gente não pode deixar de falar, então, da virose do endurecimento do fruto, né, que, em termos de Brasil, pode ser considerada a principal doença da cultura, né. Se vocês buscarem na literatura, existe uma série de registros de áreas que foram, e até regiões que sofreram declínio com a entrada dessa doença. Especificamente aqui em Santa Catarina, isso aconteceu de forma bem marcante no litoral norte do estado, né, Araquari, Joinville e cidades circunvizinhas, né, do litoral norte. Região essa que era considerada a principal produtora em Santa Catarina. Em 2008, a gente foi chamado para fazer uma visita lá nos pomares, para tentar identificar qual o problema que estava acontecendo, né? Então, eu, juntamente com a pesquisadora Dolorata Colarício, do Instituto Biológico, fomos fazer uma visita lá e encontramos, então, a virose, né? Posteriormente, ela levou para o laboratório e identificou o vírus, né? Só que, já naquela época, mais de 90%, todos os pomares que a gente visitou já tinham a virose. E, de uma forma geral, de forma bastante avançada, né? O que quer dizer que não tinha mais o que realmente fazer. Na literatura mundial, se falam em 2 vírus relacionados com essa doença: o Passion Fruit Buddiness Virus e o Cowpea Ephid-borne Mosaic Virus. O Passion Fruit foi descrito primeiro como o causador do endurecimento do fruto, né? E esse também era considerado como o principal vírus no Brasil, só que, com estudos de biologia molecular, foi determinado que, na verdade, os vírus que estão acontecendo em várias regiões aqui do Brasil, eles estavam mais relacionados ao CABMV do que ao PWV. Então, de uma forma geral, quando se fala em Brasil, hoje é mais aceito que o agente causal do endurecimento do fruto é o CABMV, ao invés do PWV. Essa doença aqui, pessoal, realmente é um problema muito sério, né? Eu concordo com a Laura quando ela diz que nós estamos perdendo a luta, né? E já faz tempo. Né? Precisa-se investir ainda muito em pesquisa para tentar conter esse problema, porque, até agora, realmente, o local onde a doença é introduzida, geralmente acontece um declínio muito forte da área de produção. Tá? Algumas características que acabam levando essa doença a ser tão importante é que ela tem uma rápida disseminação nos pomares. Então, um pomar que pode ser grande ou pode ser pequeno, com algumas centenas de plantas, se não houver uma inspeção e uma destruição das plantas que inicialmente têm o problema com esse vírus, ele, no final da safra, e isso já foi mostrado em alguns trabalhos feitos em São Paulo, né, no final da safra, o pomar inteiro já vai estar tomado pelo vírus. Tem um outro problema aqui relacionado com ele, e que ainda precisa ser melhor estudado, que é a questão das plantas hospedeiras, né? Já foi falado aqui da crotalária, dos feijões, né, do amendoim, mas o sentimento que fica, em função do que a gente já viu aí a campo, é que, mesmo quando tu destrói as possíveis fontes de inóculo que existem ao redor, né, por algum motivo o vírus volta. Tá? Então, tem alguns outros hospedeiros ali que a gente não está sabendo quais são e que estão ainda guardando esse vírus. O que acaba, muitas vezes, eliminando até a vantagem de fazer o vazio sanitário. Não que não deva ser feito, deve ser feito, mas nem sempre se vai conseguir eliminar o vírus da área. Então, esse vírus ele é transmitido por insetos, mudas e ferramentas de poda.
Uma característica que, em relação aos insetos que fazem a transmissão desse vírus aí, é que são basicamente pulgões, né? E esses pulgões, eles adquirem o vírus muito rapidamente. E, da mesma forma como eles adquirem esse vírus muito rápido, também eles têm a rápida capacidade de, quando vai de uma planta infectada para uma planta sadia, já infectar outra planta. Então, isso é um problema sério. Mudas, então, né, que é um problema sério, já foi conversado aqui várias vezes, e também a questão de ferramentas de poda, ou seja, se o produtor vai lá e faz uma poda numa planta doente, quando ele for passar para uma planta sadia, ele vai estar levando o vírus de uma planta para outra. Alguns sintomas, né, alguns um pouco mais fortes, outros não, né? Aqui a folha com mosaico, né, um mosaico um pouco menos severo. Aqui uma folha já bastante tomada pelo vírus, né, praticamente com mosaico em toda ela, e chamando a atenção, inclusive, para a formação de bolhosidades. Também é comum, quando a gente observa algumas plantas doentes a campo, que alguns ramos apresentem sintomas e outros não. Tá? Então, muitas vezes, isso pode acontecer, e toda a planta que tiver um ramo desse aí que tiver sintoma, toda ela é considerada doente. Eu participei de uma banca em São Paulo, onde foi feito um estudo com os pulgões, os afídeos que atacam a cultura, né, e a forma como que eles transmitem, né? E a mestranda, ela mostrou uns dados bastante interessantes. Ela pegou um pomar que não tinha problemas, né, e começou a fazer a detecção do vírus em um local inicialmente sem a presença, né. Com o tempo, a doença apareceu, né, e ela foi avaliando, então, os pulgões, e quais pulgões apareciam na área, né, e ela determinou, de uma forma geral, que as revoadas que vinham desses pulgões chegavam aos milhares no pomar. Então, logo, se tem uma noção de que o controle químico do vetor não é uma saída. Tá? Algum dos vetores que ela determinou como os principais foi o Mysis persicae e o Apis gossipii e o Apis fabae. Existem outros ainda. Bom, então, quando eu estava pensando na palestra, que eu vim aqui para conversar com vocês, eu decidi fazer esse resgate histórico, né, do que aconteceu, né, no passado, né, pelo menos algum tempo atrás, e o que nós estamos vendo hoje no presente. Então, esse cara que está aqui, 16 anos mais novo, sou eu, na Copérgia, né? Agradeço aí o Delcio e o pessoal que conseguiu resgatar essa foto, né? Então, estou eu lá falando para os produtores, né, sobre o controle das doenças do maracujazeiro. E eu consegui resgatar também um slide que eu apresentei naquela época, né, e que eu vou mostrar para vocês para traçar um comparativo do que existia na época e o que existe hoje. O que eu mostrei para o pessoal na época? Olha, doenças fúngicas importantes, murcha, podridão do pé. Aéreas, antracnose, vergose, septoriose e mancha parda. Bacterianas, mancha oleosa. Doenças viróticas, endurecimento do fruto e mosaico do pepino. Então, eu procurei basear aquela palestra, né, falando para o pessoal, para doenças radiculares, escolher um local onde não tenha problemas de drenagem, onde não tenha históricos de problemas com a doença, né, a limpeza do pomar, a nutrição, o manejo do pomar, o uso de porta-enxertos resistentes, né. No caso das doenças fúngicas de parte aérea, o sistema de condução, fazer a limpeza do pomar, utilizar quebra-ventos, a questão de nutrição das plantas, né? Utilização de fungicidas. No caso da mancha oleosa, que naquela época a gente já tinha detectado lá em Jacinto Machado o sistema de condução, que era mais adequado, a limpeza, os quebra-ventos, a nutrição, o uso de fungicidas e bactericidas, e, finalmente, foi falado um pouco também a respeito das doenças viróticas que poderiam aparecer. Mas isso foi lá em 1999. Né? Vamos ver o que aconteceu. Bom, logo de cara,
a gente já exclui várias doenças pelo fato de que elas não têm importância para a gente. Então, em termos de doenças radiculares, a fusariose, sim, a fusariose ainda é uma doença importante, que pode causar problemas. Em termos de doenças fúngicas de parte aérea, antracnose e verrugose. A septoriose aí já pulou fora. Não porque ela não seja importante, mas é que se o produtor ele tem um pomar com um bom controle de antracnose e verrugose, ele não vai ter problema com septoriose. Da mesma forma, estava escrito ali a tal da mancha parda, que é uma doença fúngica causada por alternária. Só que, de todo o tempo que eu trabalho com maracujá, eu achei aqui, por exemplo, no estado de Santa Catarina, uma vez a alternariose. Depois, nunca mais encontrei. Então, não tem importância. Bom, doenças bacterianas, então, a mancha oleosa e o nosso amigo aqui, ou inimigo, podemos dizer assim, o endurecimento do fruto. O mosaico do pepino, apesar de até já ter sido registrado aqui no estado, é uma doença que não tem importância. Então, vamos dar uma olhada, então. De uma forma geral, para as doenças radiculares não mudou muito, né? Somente o que teria aqui, de novo, com possibilidade de aplicação, seriam fungicidas biológicos, ou seja, tricodermas ou bacilos, né? No caso de doenças fúngicas de parte aérea, nós teríamos aqui, além aquelas práticas que eu falei para vocês, a utilização de alguns produtos alternativos, que depois eu vou comentar um pouquinho mais para vocês, e também variedades resistentes. Para a mancha oleosa, teríamos novamente aqui produtos alternativos e variedades resistentes. E, no caso específico aqui do endurecimento do fruto, nós teríamos os sistemas de manejo e a técnica que a gente chama de hugging, né, que é a eliminação de plantas doentes. Eu sempre procurei frisar, desde aquela época dos produtores, que o bom controle ele não se faz somente com uma ferramenta. Tá? Então, muitas vezes, o produtor, a primeira coisa que ele quer saber é qual é o fungicida que ele vai aplicar. Mas, se a gente pensar um pouco em termos do que foi tudo que foi falado aqui, a gente vai ver que, se a gente tomar as atitudes certas desde o início da formação do pomar, nós já vamos estar aplicando ali um método de controle preventivo. Tá? E alguns dos métodos que eu costumo falar para o pessoal é em relação ao controle cultural. Né? E o que é o controle cultural? O controle cultural consiste basicamente na manipulação das condições de pré-plantio e de cultivo, objetivando a prevenção da epidemia por outros meios que não sejam a resistência genética e o uso de pesticidas. No caso do maracujazeiro, quais são os que podem ser aplicados? Sistemas de condução, renovação do pomar, nutrição de plantas, densidade das plantas, né, e quebra-ventos. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em cada um. Sistemas de condução. Muito embora existam N sistemas que têm sido testados, né, então, basicamente, os dois sistemas são a espaldeira e a latada. Né? Quando se fala nesses dois sistemas, de uma forma geral, não só para o maracujá, mas também para outras culturas que usam sistemas de condução, geralmente se diz que o sistema de espaldeira seria um sistema que tem um efeito negativo ou melhor, tem um efeito positivo no controle da doença. Tá? Sistema de espaldeira ou de cerca. Basicamente, por quê? Porque ele propicia condições climáticas menos favoráveis para a doença dentro do pomar, mas também porque, dentro de um sistema de espaldeira, conseguiria-se fazer um controle químico mais adequado. Por outro lado, a gente também tem o sistema de latada, que é bastante utilizado, né, que tem uma produtividade maior, né, e que, de uma forma geral, é considerado como um sistema que teria mais dificuldade para fazer esse controle químico, ou outros tipos de controle. Tá? Esse ponto, até a gente pode dizer que ele está meio em xeque. Né? A gente esteve participando do trabalho do professor Rodrigo, do IFSC de Araquari, da banca dele, e ele mostrou, pelos dados que ele fez dos experimentos lá em Araquari,
que não houve diferença significativa na incidência da doença entre esses dois sistemas. Então, esses dados, na verdade, foram dados até surpreendentes, né? Porque ia contra aquilo que a gente imaginava, tá? Evidentemente, né, que ainda tem alguns aspectos para serem estudados, né, professor? Por exemplo, se fizesse esse mesmo trabalho com a aplicação de controle químico, qual seria o resultado? A gente não sabe dizer. Mas, de uma forma geral, então, pelo que a gente sabe, né, pelos esses últimos dados que o professor Rodrigo produziu, né, então não teria tanta diferença assim no desenvolvimento das doenças na comparação entre esses dois sistemas. Outro ponto importante de controle cultural é a tal da renovação do pomar. Tá? Essa prática, né, essa prática cultural, ela foi uma das que mais mudou nos últimos tempos, podemos dizer assim, dos últimos 10 anos. Quando se falava lá na década de 90, até 95, pelo menos, de maracujazeiro, se falava em conduzir a cultura por até 3 anos. Só que, com o tempo, foi se descobrindo, então, mas o primeiro ano produz um pouco menos, segundo ano, o ápice da produção, e terceiro ano, uma queda natural da produção no pomar. Então, não vale a pena segurar 3 anos. Então, o pessoal passou a conduzir em ciclos de 2 anos. Só que isso também foi mudando. Entrou a bacteriose, entrou o vírus em alguns locais, né? E começou-se, então, a preconizar a renovação anual do pomar. Então, hoje em dia, a gente vai ver a maioria dos pomares com renovação anual ou, no máximo, com 2 anos de condução. É uma prática, gente, que tem um forte impacto no manejo das doenças. O produtor, quando vem falar com a gente, eu sou bem claro, tu vai segurar o teu pomar para o 2º ano somente se a condição sanitária do teu pomar estiver excelente. Se não tiver, não segura. Nós tivemos um caso onde a gente esteve visitando um produtor aqui em Sombrio, né? Eu lembro que era final de fevereiro, que é um pomar altamente atacado pela bacteriose, em que o produtor disse, agora já estou no final do meu ciclo. Por quê? Porque ele segurou o pomar para 2 anos, não tinha ele tinha um controle deficiente da doença e, consequentemente, ele estava colhendo o resto da produção dele no final de fevereiro, onde a gente sabe muito bem que ele poderia ter segurado pelo menos até junho e tido uma produção muito maior. Então, tem um outro ponto aqui, que é a questão do vírus. Se for em áreas com o problema da virose, então o recomendado já seria então fazer a renovação anual do pomar. Densidade de plantas também foi uma prática que se alterou bastante ao longo do tempo, né? Eu lembro bem que o pessoal falava sempre que o espaçamento que se usava para o maracujá era 3x5. Mas, se a gente for andar aí no campo, a gente vai ver que existe produtores usando das densidades, dos espaçamentos, os mais variados possíveis, né? E, consequentemente, com densidades, né, muito altas. Então, praticamente, aquela recomendação de 3x5 que existia já não é mais aplicada. Mas eu também acho que as densidades que o pessoal está usando hoje em dia, muitas vezes elas fogem do que seria o recomendado. Altíssimas densidades vão ter problemas sérios com controle de doenças. Isso não tem como escapar, gente. Também tem sido visto até práticas de plantar 2 plantas por cova. Tá? Também é uma tecnologia, só que o produtor tem que estar consciente de que ele vai ter dificuldade nessas condições, com altíssimas densidades, de fazer esse manejo das doenças. Nutrição de plantas, né, é uma área que, no caso do maracujazeiro, até já está relativamente bem desenvolvida, né, para a questão de produção, mas não para a questão de sanidade. A grande maioria dos trabalhos que tem de nutrição, eles não abordam
qual seria o efeito daquele maracujá com mais ou menos potássio, mais ou menos nitrogênio, no desenvolvimento da doença. E isso é um problema, né? Porque, normalmente, os produtores, às vezes, têm a tendência de pesar a mão no adubo, né? E, consequentemente, eles vão desequilibrar a planta, né? Causando, então, favorecendo, então, o desenvolvimento das doenças, né? De uma forma geral, gente, quando se fala em adubação, a gente deve se levar em consideração sempre as análises de solo e as análises foliares para saber como é que está o estado nutricional do maracujazeiro. E é importante, gente, quando a gente fala na questão de nutrição para o maracujá e as suas doenças, que tem 3 nutrientes ali que são chaves, né? Seriam o nitrogênio, o cálcio e o potássio. E isso, geralmente, não é só no caso do maracujazeiro. Tem uma série de plantas que esses elementos também são importantes. Então, adubações com excesso de nitrogênio vai ter problema mais com doença, né? Agora, uma boa nutrição, né, com cálcio e potássio, certamente vai ter um efeito positivo no caso do controle das doenças, tá? Especificamente na questão dos quebra-ventos, né, essa foi uma parte que evoluiu bastante ao longo do tempo. O pessoal não pensava em fazer a formação de um quebra-vento antes de fazer o seu pomar, mas, hoje em dia, de uma forma geral, os produtores e técnicos estão bem conscientes em relação a esse ponto. A única ressalva que tem aí, gente, é que o pessoal pensa que o quebra-vento é só usar o Cameron, né? O Petri mostrou ontem, né, que existe uma série de características, uma série de aspectos que a gente tem que observar para poder formar, então, um bom quebra-vento, né? Especificamente na questão da bacteriose, a gente espera um forte efeito do quebra-vento, auxiliando, então, no manejo dessa doença. As bactérias, ao contrário dos fungos, elas não têm a capacidade de produzir enzimas para penetrar diretamente pelo tecido foliar. Então, as bactérias elas precisam de aberturas naturais ou ferimentos. Então, quando tem um pomar de maracujá que não tem quebra-vento, que está mais exposto ao dano mecânico provocado pelo vento, o que vai acontecer, muitas vezes, são microferimentos. E esses microferimentos que acontecem, né, são o suficiente e o necessário para que a bactéria possa, então, infectar o maracujazeiro. O controle genético, então, dentro da fitopatologia, a gente considera que o controle genético seria o controle ideal, né? Pois você não precisa pulverizar, não precisa aplicar outros métodos de controle, né? Então, o controle genético consiste basicamente no uso de variedades resistentes, né? Só que, no caso do maracujazeiro, como já foi discutido aqui uma série de vezes, né, a gente tem poucos pesquisadores e poucas pesquisas feitas no Brasil. Essa cultura ela merecia ter mais gente trabalhando e desenvolvendo materiais, né? Existe um pequeno número de variedades lançadas, né? E outro problema, algumas dessas variedades lançadas, muitas vezes, não foram testadas em todos os locais, tá? O que leva a um problema. Por exemplo, no caso dos materiais lançados pela Embrapa, né, que aí a gente tem aqui o gigante amarelo, o sol do cerrado e o ouro vermelho, né? Eles são considerados como tolerantes à antracnose e bacteriose, no caso do gigante, né? No sol, antracnose, bacteriose e virose, e, no caso do ouro, as doenças foliares e viroses. Só que tem um porém. Não dá para garantir que essa resistência desses materiais que foram selecionados lá no cerrado, eles vão se repetir aqui nas nossas condições, tá? Então, quando a gente estiver avaliando aí esses materiais, a gente vai ter que levar isso em consideração. Muitos daqueles materiais que foram falados também, como, por exemplo, os materiais da EFB, não tem dados sobre a resistência deles em relação às doenças, tá? O que acaba, então, levando a gente, muitas vezes, a produzir os materiais que a gente tem à disposição e tendo que se virar, então, com uma série de outros métodos de controle, né,
alguns eu já falei aqui, e agora vou abordar a questão do controle químico, né? Que seria o controle de doenças pela aplicação de fungicidas e bactericidas que atuam formando uma camada protetora na superfície da planta, né? Quando a gente fez aquela palestra lá em 99, né, o número de princípios ativos que estavam registrados para o maracujá, eles estavam ali ao redor de 3 a 5 princípios ativos. Tá? Se a gente comparar com a situação atual, a gente agora já tem 10 princípios ativos registrados, né? Então, nesse caso aqui, melhorou bastante. Porque antes o pessoal tinha que fazer a recomendação de produtos que a gente sabia que eram eficientes para controlar uma série de doenças, né? Só que o produtor e o agrônomo ficavam numa saia justa, porque não eram produtos que tinham sido liberados pelo Ministério da Agricultura para aplicação na cultura. Vamos dar uma olhadinha, então, no que está registrado, né? A gente tem aqui uma série de produtos, né? Só aqui a gente tem 4 fungicidas que têm o mesmo princípio ativo, né, que é tebuconazol. Depois a gente tem um sulfato de cobre, uma mistura de 2 sistêmicos, que é tebuconazol e trifloxetrubina, o difeconazole, o hidróxido de cobre, o metiran e a piraclostrobina, o tiabendazole e, no caso, para o controle da bacteriose, o único produto que tem recomendado é com a base de casugamicina, né? Analisando friamente essa grade de produtos, a gente pode ver que existe uma repetição muito grande de produtos aqui, né? Seria interessante ter outros produtos de ação sistêmica para controle dessas doenças. Também, na minha opinião, falta aqui um produto à base de oxicloreto de cobre, que é um princípio ativo que era muito utilizado no controle das doenças do maracujá, né? Mas também falta a gente buscar um diferencial, né? Que seriam usar outras estratégias para poder fazer um bom controle da doença. E, nesse caso específico, eu me refiro a indutores de resistência. Já existem alguns no mercado, né? Mas eles precisam ser registrados para a cultura, né, para a gente poder utilizar, para que o produtor, na hora que for fazer o seu controle, ele esteja atuando não apenas formando uma camada protetora na superfície da folha, como atua a maioria desses produtos, mas também para que ele estimule para que a planta responda em relação à doença. Então, ela mesmo também produz substâncias que contenham o desenvolvimento dessa doença. No caso do controle químico, tem que ficar claro também, gente, que muitas vezes, se a gente pega locais com alta pressão da doença, somente o controle químico não vai dar jeito, tá? Essa figura aí, ela mostra os dados de um experimento feito aqui em 13 de maio, com 3 estudantes da Unibave, né, onde a gente pode ver, né, que os produtos em si, eles não tiveram grande diferença no controle, num local com alta pressão. Tá? Por quê? Porque esses dados aqui são dados de desfolha. Então, a gente percebe que, no caso da testemunha, depois de 70 dias de começado o trabalho, já não tinha mais folhas nas parcelas onde estava sendo aplicado onde não estava sendo aplicado nada. Por outro lado, esses produtos aqui, que é o oxicloreto de cobre, a argila silicatada e a casugamicina, deram um certo nível de controle. Só que, efetivamente, esse nível de controle aí está muito além do que seria o razoável. Então, não adianta a gente pensar só no controle químico, a gente tem que fazer tem que tomar outras atitudes para que a gente possa controlar as doenças de uma forma eficiente no maracujá. Outra classe de produtos que também seria interessante ter registrado para o caso do maracujá são fungicidas biológicos, né? Então, aí a gente entra na questão do controle biológico, que nada mais é do que o controle de uma doença
pela utilização de um micro-organismo antagonista que vai controlar o nosso fitopatógeno, seja um coletóxico, seja o cladospóreo, ou seja a xantomonas, né? Então, esses produtos que existem no mercado, né, eles têm um grande potencial para ser usados no maracujá. Inicialmente, que a gente sabe que já foi testado especificamente produtos à base de tricoderma para o controle de fusariose em mudas, tem dado um resultado muito bom, tá? Então, a gente sabe de produtores que têm utilizado e têm relatado bem interessante, né? Quais seriam os 2 principais produtos que têm à disposição no mercado? São biofungicidas à base de tricoderma e de bacilos. Tá? Então, se a gente fizer uma busca aí na internet, já vai ver que existem esses produtos. A gente sabe de antemão, pelo que alguns comentários dos colegas das empresas, que tem algum produto desse que vai ser liberado para o maracujá. Então, a gente vai aguardar isso aí. Esses antagonistas que são utilizados nesses produtos comerciais, eles atuam de diferentes maneiras, né? Por exemplo, pantibiose, ou seja, o antagonista ele produz uma substância antibiótica que inibe o desenvolvimento dos outros micro-organismos, né? A competição por nutrientes e também, novamente, aqui a questão de indução de resistência. Mas não é só através desses produtos com micro-organismos que a gente consegue, tem possibilidade de utilizar a indução de resistência. Tá? Também existem alguns produtos que têm sido testados, pelo menos a nível de pesquisa, com sucesso no controle de doenças fúngicas, né? Doenças fúngicas e bacterianas no maracujá. Especificamente aqui, tem essa argila silicatada, que a gente encontra no mercado, né? Onde já foram feitos trabalhos aqui com estudantes, não só aqui em Santa Catarina, mas também em outros estados do Brasil, que relataram que esse produto aqui ele pode controlar não só a antracnose, mas também a bacteriose. Tá? Ainda faltam, nesse caso específico desse produto aqui, alguns estudos, talvez, de dosagem para dar uma afinada na utilização dele. Mas ele tem um futuro promissor aí pela frente. Até porque ele já foi utilizado não só no caso do maracujá, mas tem uma série de outras culturas que o pessoal já testou para controle de doenças, e ele tem um resultado bastante interessante. Esses aqui são os dados de um experimento realizado lá em Jacinto Machado também, né? No caso específico aqui é para controle da antracnose na planta, né? Onde a gente avaliava a severidade nas folhas, onde a gente tem a testemunha, a argila silicatada, que era aquele produto, o oxicloreto de cobre e o fungicida à base de tebuconazole, né? Onde a gente pode ver que a testemunha, então, foi a que teve mais doença, e as outras tiveram um controle ou mediano ou bastante eficiente. Tá? Existem outros pesquisadores que estão trabalhando com outros tipos de produtos nessa linha para indução de resistência, né? No caso específico, o pesquisador Junqueira, da Embrapa, né? Ele tem uma série de trabalhos que eles já fizeram, né? Ele teve resultados bastante interessantes com fosfito de potássio, gesso agrícola e a cibenzolar S-metil, que é o indutor de resistência, né? Onde ele determinou que a utilização desses produtos pulverizados na parte aérea da planta controlaram a bacteriose, a verrugose e a virose. Bom, finalizando, então, a gente tem que ter noção de que o planejamento, gente, é fundamental para a gente ter o sucesso na atividade, né? Isso já foi falado aqui. Então, isso se aplica não só para a questão da produção em si, mas também para o controle das doenças. Então, se a gente adotar um sistema de condução mais equilibrado, adubar de forma também mais equilibrada, né? Utilizar os diferentes produtos de uma forma correta, fazer uma boa identificação das doenças, consequentemente, a gente tem, sim,
é uma grande chance de sucesso na cultura, né? Então, de uma forma geral, é sempre importante frisar, né, para os produtores que se deve adotar o controle integrado, né? Não se deve pensar somente em utilizar o controle químico. Então, vamos fazer análise de solos, vamos fazer uma nutrição equilibrada, né? Vamos buscar materiais bons, boas mudas, né, para que a gente possa, então, ter um controle efetivo e o sucesso na atividade. O que eu tinha para falar era isso. Muito obrigado.